Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento após o pregão desta terça-feira, dia 10 de março. O Ibovespa apresentou mais um dia de forte queda, 1,8%, além de já ter falado que confirmou um fechamento no pregão passado abaixo dos 50 mil pontos, praticamente sendo um candle que anula qualquer tendência de alta que tinha em termos de curto prazo, no meu entender. Eu já expliquei esses motivos na última videoanálise, não vou falar todos os detalhes aqui. Mas o fato principal que segue agora mais esticado para baixo, no curtíssimo prazo, apresentando uma chance maior de ter algum repique de alta em cima dessa atual zona de suporte que está muito em cima, 48.239 até 47.841. Local onde pode trazer um repique dentro do que eu já falei na última videoanálise. A região dos 50.000 a 50.500 pontos volta a ser um ponto de teste, um ponto de avaliação, ou seja, um teto, uma resistência para o índice Bovespa. PETR4 confirmou a perda do suporte no pregão passado dos R$ 9,00, dentro do que a gente já vinha comentando nesse ativo, que vinha de uma forma indefinida no gráfico diário, mas se perdesse esses R$ 9,00, aí já começaria a apontar mais para baixo, de acordo com o seu cenário como um todo ali de prazo maior, que é de baixa. Então o ativo cai 4,04% no pregão de hoje, caiu 4,04%, fechou abaixo do gap que essa ação tinha, em 8,68. Enfim, de maneira geral, uma ação difícil de se trabalhar na compra de swing trade, e ainda dentro do que já foi abordado nas últimas análises. Para quem vem acompanhando as últimas análises, se olharmos para um gráfico aqui intraday, que seria optar por day trade, enquanto não quebrar essa sequência aí descendente que vem no gráfico diário, optando aí por topo. Esse topo aqui eu não teria vendido, é fato, assim, muito no início do pregão, e aqui para mim ficou a volatilidade muito alta. Aqui já foi muito mais interessante, respeitando não só o fechamento do pregão passado, a máxima do dia, proporcionando uma possibilidade muito interessante de day trade, com risco aqui na faixa, pegando aqui a parte percentual, um risco aqui na faixa de 1%, e aqui pelo menos até o ponto que foi a mínima. Logicamente você não vai conseguir sair lá na mínima na maioria das vezes, chegou a andar 3,24%. Enfim, chegou a gerar uma relação risco-ganho de 1:3 aqui nesse day trade em cima da Petro. E segue dessa forma, com a possibilidade de day trade. O ideal que tenha, como eu já disse no pregão passado, um recuo um pouco maior, um recuo como esse, para buscar uma venda aí na ação, ainda pensando em ponta vendedora para day trade. Ponta compradora para day trade teria que arriscar muito mais. O ideal é a ação já acima ali dos R$ 9,00 para buscar compra de day trade. Mas sendo bem ousado, fundos ascendentes no gráfico de 10, 15 minutos acima da região de 8,60 seria uma dessas alternativas. Vale 5. Vale 5 no pregão de hoje, queda de 2,99%, enfim, 3%, fechou abaixo das últimas duas mínimas, fazendo uma mínima, um ponto mais baixo nesse movimento de queda. Segue ali também com movimento prolongado para baixo, pegando pelas mínimas dos fundos no gráfico semanal. A gente observa que essa formação de triângulo simétrico, a ação caminhando para a linha de tendência de alta desse triângulo simétrico, e com um cenário mais esticado para baixo. Mas o fato principal é, até agora não conseguiu quebrar ali essa sequência de baixa, de máximas descendentes. Então, enquanto não conseguir fazer algo nesse sentido, torna-se difícil fazer qualquer tipo de compra, até mesmo contra a tendência nesse papel. O ideal agora seria essa ação arriscando bem mais, seria para fazer compra contra a tendência, romper, fechar uma hora de pregão. Por exemplo, a primeira hora de pregão seria muito bom se acontecesse isso, uma primeira hora de pregão forte para cima, fechando acima dos 16,80, 16,81, e nova máxima na hora seguinte para buscar algum tipo de compra com stop ou aqui embaixo ou abaixo da mínima que essa ação atingiu, que é 16,57. A outra alternativa é aguardar a superação da máxima do candle de hoje e buscar por fundos ali no gráfico intraday de menor periodicidade para trabalhar com day trade na ponta compradora em cima de Vale 5. Próximos suportes importantes para esse papel na faixa dos 16,20 a R$16. VIVT4. VIVT4, cheguei a recomendar uma compra nesse papel na superação da máxima de hoje, 49,54.
ela estava caminhando aqui para fazer isso, então recomendei por poder fazer isso até na última hora de pregão, mas não fez. Mas tende a ficar aí já para o próximo pregão, se ela ganhar força aqui na primeira hora de pregão já para cima, rompendo essa máxima, seria uma das alternativas de buscar uma compra aqui na VIVT4. Tentando pegar aqui um pequeno movimento de subida no gráfico diário, sabendo que um ponto de avaliação ali nesse papel, um teto ali para ser avaliado, R$50 número redondo, mas mais acima em torno de R$50,45. BVMF3 também cheguei a recomendar uma entrada nela, mas não na superação da máxima de ontem, por avaliar o papel, fiquei avaliando desde o início do pregão o ativo, mas não me animei muito de abrir compra na superação da máxima de ontem devido principalmente a forma como estava acontecendo a subida. Eu olhei para um gráfico até de menor periodicidade e aqui respeitando essa região, mas na hora que ela gerou uma movimentação aqui para baixo e ameaçou reverter um sinal de baixa no intraday, optei por uma compra se isso rompesse 9,74. Não fez isso, quase foi lá, foi 9,73 e na última hora de pregão, justamente na última hora de pregão que chegou em 9,73, ela fechou em 9,54. O mercado perdeu bastante força no leilão de fechamento nos minutos finais. Então o fato principal é que existe ainda essa chance de buscar uma compra desde que ela consiga romper a máxima do pregão de hoje a partir do próximo pregão. BBAS3, ativo em tendência de baixa, de curto prazo, perdeu a mínima do fundo anterior, mas já vem de um movimento de baixa no gráfico semanal. Enfim, baseado em alguns critérios que eu utilizo, daria para buscar uma compra nesse papel, principalmente olhando ali pelo G60. Caso, depois desse movimento de subida, dessa tentativa, ensaio de queda, ela consiga gerar aqui um pivô de alta, seria uma alternativa de buscar uma compra na superação de 21,75, trabalhando com stop abaixo da mínima desse pequeno recuo aqui, que seria um fundo no intraday em 21,20, o stop, logo abaixo de 21,21. Essa seria uma alternativa de também pegar um movimento de subida, avaliando ali um possível retorno para a faixa dos R$23, se assim o ativo conseguir até ganhar força para cima desse gap de baixa aqui, uma resistência inicial em R$22. Ciel3, alguns ativos chegaram a fechar bem, com candle de força no pregão de hoje, como o BBSE3, a Ciel3, Sula 11, PSSA3, fecharam muito bem. Ciel3 fechou com alta de 2,27%. É um ativo que está em tendência de alta de curto prazo, candle muito forte para cima. Então, nesses papéis, como o movimento foi muito bom aqui no gráfico intraday, o ideal é que ficar atento a movimentos contrários dentro desse grande candle de alta, dentro desse candle que apresentou força por parte dos compradores, em busca de uma compra aqui num recuo dentro desse candle. Essa seria a alternativa de entrada, ou seja, buscar a compra ali, seja de fundo ascendente no gráfico 60 minutos, na CL3, preferencialmente acima dos R$44, usando os R$44 como suporte para fazer essa entrada na CL3. E os outros ativos, algo semelhante ao que eu comentei aqui. Sula 11, então, algo semelhante ao que eu comentei aqui, movimento bom de subida, aqui tem um movimento de baixa, está batendo na resistência dos R$13, também algum recuo, ou vem um recuo mais para baixo, ou um recuo no tempo, que seria uma correção no tempo aqui, um movimento lateral, também animaria para uma compra, mas desde que ela gere alguma sinalização que não tem muita força para cair novamente, e a possibilidade, aumentando a chance de continuar esse movimento de subida. E o que seria melhor, em termos de buscar o recuo, é trabalhar com stop mais curto, porque tanto o CL3 como aqui a Sula 11, por exemplo, o PSSA3, buscando entrada com stop abaixo da mínima que esse ativo atingiu, seria um stop de 4,3%, para chegar numa relação risco-ganho de 4,3% aqui para cima do ponto de entrada, teria que superar o topo anterior. Então ficou um pouco ruim em termos de tamanho de stop aí nessa operação, e aí por isso, não só nessa como nos outros ativos, teria que aguardar um recuo um pouco maior no intraday. E para a gente fechar, a BEV3. A BEV3 fechou mal o pregão de hoje, com queda de 3,17%, trazendo ali um sinal de correção de todo um movimento de subida no gráfico semanal, onde há um nível de suporte mais relevante na faixa dos R$17, número redondo. O fato principal para mim nesse papel é um papel que eu vou ficar atento para possíveis sinalizações de subida em termos de gráfico diário, formação de fundo, seja a superação da máxima do pregão de hoje, se tiver força para fazer isso, para buscar uma compra ou fazer algo como a Ciel3 fez, Sula 11.
ou mais abaixo, se essa ação gerar fundo no gráfico diário, dependendo da forma como for a formação desse fundo, acima dos 17,10, para mim ainda estaria valendo buscar compra na ABEV3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.